Continuamos aqui no Campinas Innovation Week para falar sobre tecnologia e informação. E aqui no estúdio da IMA eu recebo agora a Gabriela Aguiar, que é uma das palestrantes do evento e vai falar sobre as Deep Techs. Seja bem-vinda. Muito obrigada, Lili. É um prazer estar aqui, principalmente porque eu sou de Campinas. Então, fomentar esse ecossistema e esse evento é uma honra. E Campinas é a capital nacional da ciência, tecnologia e inovação, né, Gabriela? Exatamente, exatamente. Então, vai ser um papo muito interessante que eu vou trazer hoje aqui. E um olhar de ecossistema para essa região que é desde sempre um polo tecnológico e realmente faltava um grande evento para trazer todo mundo junto para essa conversa e algo que Campinas já tem na sua vocação há bastante tempo. É verdade. Me dá um spoiler pra gente, fala um pouquinho, porque a palestra dela ainda não aconteceu, vai acontecer na sequência. O que é que você vai falar sobre a Deep Techs? O que você vai trazer aqui para reflexão e para o debate? Ah, legal. Bom, primeiro vou começar contando um pouco sobre o que é Deep Tech, porque é um tema que, embora hoje seja uma palavra que quem está no ambiente da inovação vai ouvir lá e cá, mas que nem todo mundo tem um grande entendimento do que é realmente essas Deep Techs. Deep Techs são startups que nascem com um olhar e dentro de uma pesquisa científica, né? Então, ela tem uma base acadêmica muito importante. Normalmente, são soluções que vão nascer dentro de ambientes acadêmicos ou de institutos de pesquisa. E aí, por isso que eu acredito que Campinas também é esse lugar ideal, porque a gente tem muitos institutos aqui, que inclusive são parceiros do evento, né? Para citar alguns, o CPQD, Instituto Eldorado, o CNPEM, né? Que é um orgulho nacional. Sim. Então, as Deep Techs são as startups que nascem dentro desses ambientes e que vêm realmente para romper com novas tecnologias e romper soluções. Então, quando a gente fala de startups, a gente está falando de tecnologia, porque eu brinco que nem todo empreendedor vai ter uma startup e nem toda startup é uma Deep Tech. Então, é um funil. A gente olha muito para novas soluções que realmente têm uma capacidade de mudar uma indústria, de mudar um setor. Então, a gente olha para biotecnologia, então vacinas, novos medicamentos, a gente olha para a transformação da indústria energética, a gente está falando de novas energias, de hidrogênio verde, de energias renováveis, a gente está falando de novos materiais, que o CNPEM, né, tem o Sirius, que é um grande campo de pesquisa. Então, todas essas soluções que realmente vão mudar a maneira como que o setor atua, que vai desde novos materiais à saúde, essas são Deep Techs. Eu ia perguntar isso, porque eu imagino que seja um universo que não dá nem pra gente mensurar do que estamos falando, né? Porque são coisas que de repente a gente nem sabe, nem conhece ainda, mas pela sua experiência, assim, dá pra dizer se existe alguma área que é mais propícia dentro das Deep Techs, por exemplo, saúde. Existem mais Deep Techs da área da saúde ou da agronomia? Existe ou não? É muito de fato variado. Lili, acho que você estudou antes da gente conversar. Não. Mas realmente você falou duas vocações, que são duas vocações regionais daqui de Campinas, e quem é daqui e está nesse meio, sabe? Até porque a gente tem grandes campos de estudos aqui, né? Como o Embrapa, o IAC, a PUC, a Unicamp, que olham para o setor de saúde, olham para o setor de agro. Mas quando a gente fala de Deep Tech e que realmente ela acontece em todas as indústrias, a gente olha para o Brasil e entende que o Brasil tem uma vocação que é uma vocação natural, e aí natural eu digo de termos geográficos de fato, e de vocação de mercado mesmo, né, de negócio, que vem do agro e vem de transição energética. Então, eu acho que quando a gente olha para as Deep Techs que temos aqui no Brasil, a gente tem um nascimento e muitos talentos dentro do setor de biotecnologia. Então, a biotecnologia aplicada desde novos materiais, vou citar algumas Deep Techs aqui, a gente tem a MAB, que é uma startup que faz plástico, couros a partir de resíduos orgânicos, que pode revolucionar e é uma questão de sustentabilidade e pode alimentar uma cadeia inteira.
A gente também tem ótimas soluções dentro do campo de saúde, como células regenerativas, e o setor de agro também é muito desenvolvido. Então, biotecnologia, para esse olhar, né, que biotecnologia também é um campo enorme, para todos, desde agro até saúde, e a parte de energia também, né, porque a gente tem os insumos necessários quando a gente quer fazer projetos para entender quais serão as novas energias, a evolução energética global, né? Então, a gente sai do olhar de óleo e gás e como é que a gente transforma esse setor energético. A gente também tem boas soluções para isso, descarbonização. Então, eu acho que é um mundo, mas eu diria que o ambiente de biotecnologia e de energia são dois ambientes muito promissores dentro do Brasil e biotecnologia especificamente dentro aqui da região. E quando a gente fala da região e do Brasil também, imagino que isso vai ser também uma revolução em termos financeiros, né? Porque a gente está falando aí, você trouxe um exemplo muito bom que é de sustentabilidade, que eu acho que essa é uma tendência das startups de modo geral. Elas têm, né, um olhar mais, costumam ter pelo menos um olhar para isso, mas também geração de emprego, né? Movimentação da economia na região. Exatamente. E aí é muito o que eu pratico no meu dia a dia, né? Eu tenho algumas funções dentro do ambiente de inovação. Uma delas, eu lidero a área de ecossistemas e relações institucionais dentro da Plug and Play, mas também atuo em outros setores. Mas eu acredito muito que a inovação, e não só as Deep Techs, mas a inovação como um todo, ela tem essa capacidade e ela é uma ferramenta para a gente fomentar o crescimento socioeconômico. Então, quando a gente está falando de crescimento econômico, a gente está falando de impacto direto na sociedade. E a gente olha a parte de educação e entende, inclusive, já movimentos que vêm desde a educação básica, para a gente ter o empreendedorismo, que é o topo do funil, o do empreendedorismo já dentro da cultura acadêmica e dentro do olhar de desenvolvimento de habilidades profissionais e como é que isso pode ser transformado em novos negócios e se a pessoa tiver habilidade e tiver o desejo de seguir para uma carreira de pesquisa e desafios mais aprofundados, talvez ela tenha uma Deep Tech. Então, o impacto disso é muito potente. Quando você... Mas ao contrário das startups, né, as Deep Techs, ela tem um tempo de retorno até para a sociedade mais longo, porque realmente você fazer o desenvolvimento de uma solução dessa demora muito mais tempo do que, por exemplo, de um software, mas também o impacto dele é muito maior, porque se você tem um desenvolvimento de uma nova vacina, um novo remédio, ou você pode ter tratamentos de câncer ou tratamentos regenerativos de pele mais baratos e acessíveis para todo mundo, você está falando de um impacto gigantesco na sociedade. Então, esse é o viés que realmente vai ser o futuro e que eu falo que, assim, o que é inovação social? Inovação social é toda inovação que você dá acesso para todo mundo. Qualquer coisa é uma inovação social. Muito bom, Gabriela. Obrigada pela sua participação. Foi encantadora e inspiradora. Obrigada, viu? Ah, que bom. Eu que agradeço o convite. E boa palestra para você. Obrigada. Essa foi a Gabriela, mais uma das nossas entrevistadas aqui no Campinas Innovation Week. Daqui a pouco eu volto com mais bate-papo.